Aí. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, dia 2 de julho de 2020, para a defesa da banca de TCC do aluno Lucas Dort e do Tainan Gomes Pereira. E eu deixo com eles a palavra para que eles se apresentem. Bom dia. Vamos ligar a câmera aqui rapidinho, só para formalizar. Vocês estão vendo a gente, né? Isso, tudo ok. Eu sou o Tainan, eu sou o Lucas. A gente tem um projeto, como vocês estão vendo na tela de apresentação, intitulado Editores de Texto, Análise Comparativa entre o LaTeX e o Word. Mas, primeiramente, a gente deseja um bom dia, agradece o professor Igor e o professor Pedro por estar com a gente aqui avaliando, né? Os dois nos conhecem, mas vamos aí. Vamos desligar a câmera, né? Boa. Beleza. Os alunos já foram apresentados. Os professores que nos orientaram foi o professor Everton e a professora Aline. E nós somos do Instituto Federal de Campus aqui da UANA mesmo. Esse aqui é o sumário da apresentação. Nessa apresentação, será apresentada a introdução do projeto, seguindo da metodologia, depois o desenvolvimento, depois vai ser aberto um tópico de discussão e análise, por fim a conclusão e também as referências que utilizamos para o desenvolvimento da pesquisa. A introdução do projeto. Antes, é importante falar que o projeto ele não consiste em fazer um diagnóstico, por exemplo, ditar que um editor é melhor, o Word é melhor, o LaTeX é melhor. Perdão. Não é esse o objetivo. O objetivo do projeto é comparar mesmo, analisar para qual situação é melhor usar o Word e qual situação é melhor usar o LaTeX. Porque, assim, ambas são duas ferramentas potentes, ambas são conhecidas, né, academicamente, até profissionalmente. Mas, assim, se eu pergunto para você qual ferramenta é melhor, um martelo ou uma marreta? Muito provavelmente você vai responder assim, depende muito da situação, porque se você quer derrubar uma parede, você não vai usar um martelo, né? Você vai ter muito trabalho, muito trampo. Então, é mais viável você usar uma marreta. Assim como pregar um prego. Você não vai usar uma marreta, porque a marreta é pesada, então você vai ter um esforço desnecessário. Então, o objetivo do projeto é, basicamente, a partir dessa situação, assim, de martelo e marreta, né? A gente vai diagnosticar qual situação é melhor usar o LaTeX e qual situação é melhor usar o Microsoft Office Word. A gente parte da hipótese que o Word ele apresenta instabilidade em certas situações. Adianto que essas situações serão apresentadas mais à frente, principalmente no tópico de discussão e análise, que a gente abriu justamente para dar uma ênfase maior para o editor LaTeX. Outra coisa, o objetivo geral do projeto é apresentar o LaTeX como uma alternativa, porque até então o LaTeX ele não é tão conhecido, principalmente no Brasil, mas é fora assim e perdão, ele não é tão conhecido em ensino médio, assim, em faculdade do pessoal que é fora da área de computação e matemática. Ele é mais conhecido para a galera de computação e para a galera de física, da área de exatas, assim. Mas, assim, por que o LaTeX? O LaTeX, ele até não é um editor, ele é conhecido como compositor textual. Ele faz uma diferença, ele é muito diferente do Word, mas o Lucas vai explicar esse processo mais à frente. O LaTeX também é conhecido fora do Brasil, mais fora do Brasil, mas também é conhecido aqui no Brasil. Tanto é que o modelo que a gente fez o artigo, elaborou o artigo, que é o da SBC, Sociedade Brasileira de Computação, ele disponibiliza um arquivo em LaTeX para quem quiser fazer o seu artigo nele. Tanto é que a gente usou esse template do LaTeX para a elaboração do artigo. Os objetivos do projeto específicos, né, é realizar um comparativo entre o LaTeX e o Word e também demonstrar a inserção de conteúdo no LaTeX. Bom, esse comparativo é justamente as situações que serão mostradas mais à frente e demonstrar a inserção de conteúdo no LaTeX que a gente achou importante porque, assim, o LaTeX, como eu falei, ele não é um editor, ele é um compositor textual. O Lucas vai explicar mais à frente, novamente, mas é importante porque, assim, você querendo ou não, precisa ter um conhecimento ao mínimo básico do editor para conseguir se localizar no documento. Então, a gente achou importante apresentar como que funciona a estrutura do LaTeX. Nossa metodologia. Antes de mostrar essa estrutura do LaTeX, como o Tainan disse que é bem diferente da do Word, e de fato comparar o Word com o LaTeX, a gente vai primeiro fazer uma pesquisa exploratória, trazendo a revisão bibliográfica dos desenvolvedores. Quem criou e qual foi o motivo dessa criação desse programa. E aí sim a gente mostra como funciona o LaTeX, a estrutura básica,
e aí compara ele com o Word. O criador inicial do programa foi Donald Knuth. Ele é formado em ciência da computação, matemática e também é escritor. E foi até no ramo de escrever, né, que ele teve a motivação para criar esse programa. A editora com a qual ele trabalhava e escrevia seus livros, ela usava um sistema de composição textual, como o Tainá havia dito que o LaTeX né? O da época, ele percebeu uma muita baixa qualidade na edição do seu livro, que a editora usou. Então foi aí que surgiu a ideia dele fazer seu próprio programa de sistema de composição textual. E ele, primeiramente, estimou que levaria 6 meses para o projeto ficar pronto, mas no final acabou levando 10 anos para o resultado final do projeto. Que foi o TEC, né? Isso, inicialmente o nome do programa era TEC, ainda não era chamado de LaTeX. A ideia do Knuth era o estilo de composição textual era diferente da do Word. A do Word é o famoso o que você vê é o que você tem. O resultado do seu texto é exatamente o que você está escrevendo na hora. Os editores de texto mais comuns adotam esse estilo de digitação. Já o TEC, pensado por Knuth, ele separou essas duas partes. Primeiramente, ele é inserido o conteúdo do texto com os comandos da área de programação, como um arquivo de entrada, e aí existe a compilação desse código, digamos assim, para aí sim ser gerado um PDF para visualização desse documento. Essa era a ideia inicial do Knuth, que foi estabelecida sim no programa. Essa é a interface do programa do Knuth. Pode-se notar muita parte da programação mesmo, mostrando mais códigos, comandos, enfim, como se fosse uma linguagem de programação mesmo. Posteriormente veio Leslie Lamport, que também é um cientista da computação e um matemático. Ele, ao utilizar o programa do Knuth, o TEC, ele percebeu que não supria todas as necessidades dele. Então, ele resolveu aprimorar esse programa. E aí sim, o programa passou a se chamar LaTeX, por conta do Lamport. Eles, em homenagem a ele, pegaram o lá do nome dele e acrescentaram no nome do programa. E o Lamport, ele passou a adotar o programa com essa estrutura, trazendo mais ambientes para o programa e pacotes de importação. Essa aqui é a estrutura básica do LaTeX que se tem hoje em dia. Antes mesmo do conteúdo do texto que será inserido entre esse ambiente document, a gente tem o chamado preâmbulo, que são as informações da formatação do seu texto. Nesse exemplo, o texto já é automaticamente feito para ser um artigo, com essa descrição de article, e o texto terá automaticamente a fonte do tamanho 12, com essa especificação do 12pt aqui. E aqui sim começa as informações do seu documento, entre o ambiente document. Vale ressaltar que esse pacote aqui são para os acentos, né, de português, e a classe Article não tem só ela, tem, por exemplo, a classe Book para você confeccionar livros, e também a classe Beamer para você confeccionar slides. Tanto é que esse slide aqui a gente fez usando o LaTeX com outra classe além do artigo, né? Sim. Essa é a interface que o programa passou a adotar com a evolução que o Lamport fez. Aqui, primeiramente, nota-se que o estilo que o Knuth tinha idealizado manteve, com a parte do conteúdo do texto, primeiramente aqui com os comandos. Após isso, é feita a compilação, que nesse programa é por esse botão aqui em cima. E aí sim vem a parte da visualização do seu texto. Aqui, ó, o preâmbulo, que seria do texto, né? E aqui sim começa o conteúdo de fato, as informações
da formatação que o Lamport acrescentou no programa. Vale ressaltar também que essa foi a IDE que a gente utilizou para desenvolvimento do projeto. Uma das vantagens do Overleaf é que você consegue editar simultaneamente. Tanto é que eu e o Lucas ia fazendo no estilo do Google Docs ali, os dois iam mexendo no projeto junto, entendeu? Isso, o Overleaf é basicamente uma versão online do LaTeX. O LaTeX é um software livre, disponibilizado para baixar. Esse aqui não é o original do LaTeX, né? Esse aqui é a versão online que a gente utilizou, e como o Tânia disse, a gente compartilhava usando o Gmail, né? E editava simultaneamente. Agora chegamos no comparativo. As situações que foram abordadas para comparação foram situações simples que é muito comum de ver em trabalhos acadêmicos, como a inserção de tabelas, gráficos, numeradores, marcadores, fórmulas matemáticas e imagens. Essas foram as situações abordadas no artigo. Como exemplo, a inserção de tabela. No Word, todas essas situações listadas aqui é o mesmo estilo de... O passo a passo para inserir é o mesmo estilo, na base de cliques. No inserir, aí você vai em tabela e aí monta a tabela conforme a sua preferência, o tamanho dela aqui, só arrastando o mouse. Gráficos, mesma coisa. Numerador é só achar o ícone, então é tudo o mesmo estilo no Word. Não tem muito segredo. Já no LaTeX, exige um código específico, um comando específico. Primeiramente, um ambiente para o programa entender que será inserida uma tabela, que é o table, begin table e end table, precisa ter esse ambiente. E, posteriormente, o begin tabular, o ambiente tabular representa o número de colunas da sua tabela, na forma desses C aqui. Conforme o número de C, é o número que a tabela terá de coluna. Nesse caso, são 2, então seria 2 colunas somente. O H-line, ele representa a margem da sua tabela, e o E-comercial, ele representa as células. Nesse caso, estudantes vai estar na célula A1 da sua tabela. Como o E pula a célula, notas estará na B1. Então, aí pula o barra, ele quebra a linha, então vai para a linha de baixo. Estudante 01 vai estar na célula A2 e 8,5 na célula B2. Esse é o comando básico de tabela. No LaTeX, cada situação dessa tem o seu próprio ambiente. O gráfico tem o seu ambiente, numeradores, marcadores e fórmulas, imagens também. Eles foram apresentados detalhadamente no artigo. A né? gente não trouxe todas as explicações de todos os códigos aqui para vocês, porque ficaria muito código, muita informação de cada comando, então a gente achou que ficaria muito maçante, né? Isso, muito enjoativo. Então a gente só trouxe a de tabelas menos para exemplificar. E a de fórmulas matemáticas que eu vou explicar agora. No Word, as opções de inserir fórmula estão no ambiente Equation, né? Equation, na aba de equação, e traz todas essas opções aqui para você montar a sua equação matemática. O exemplo que a gente vai usar é de sobrescrição, que basta clicar nesse ícone, que vai abrir as opções que existem de sobrescrição e subscrição. Aqui a gente vai usar a simples mesmo. Então, é só clicar nesse ícone aqui que ele vai adicionar esses quadradinhos no seu texto. Aqui a gente usou esse exemplo, adicionando 2 sobrescrições com uma soma. E aqui, para adicionar a informação, né, na sua fórmula, basta só clicar no quadradinho e adicionar no teclado mesmo. A sua letra, o seu número, enfim, conforme desejado. E aí já fica o resultado. No LaTeX, também existe um ambiente para a fórmula matemática. Existe o ambiente Equation também no LaTeX, seria Begin Equation e End Equation. Mas também existe a forma mais simples, que é usando os cifrões para fazer fórmula. Que o LaTeX entende diretamente que vai ser inserido uma fórmula matemática. Aqui é um exemplo bem simples de soma.
E aqui o mesmo exemplo é citado lá no Word. Por exemplo, se não tivesse cifrões aqui, o LaTeX iria entender como um texto normal. E esses acentos circunflexos que representa a sobrescrição no LaTeX, ficaria desse jeito aqui mesmo no resultado, não assim com sobrescrito, se não tivesse o cifrão. Por isso, o cifrão é importante para a fórmula matemática no LaTeX. E lembrando também que no LaTeX é completamente de texto corrido, diferente do Word, que é usando cliques. E também nota-se um grande uso do mouse, né, no Word, interessante citar isso. No LaTeX já não, é mais trabalhado com teclado mesmo que é feito. É mais prático, né? Tópico de discussão e análise. Bom, como eu já disse anteriormente, esse é o tópico que a gente achou maior vantagem, né, do LaTeX em relação ao Word. Bom, os recursos que o LaTeX apresentou essa vantagem são o recurso de finização, referência entre figura e componentização. Bom, o recurso de finização no Word. O recurso de finização, ele basicamente é responsável por separar sílabas. Para que você quer separar sílabas? Para poder o texto ele ter uma organização melhor. Por exemplo, ele vai ficar com os espaços padronizados, entendeu? Só que o Word ele apresenta muita instabilidade nisso. Tanto é que esse foi um trabalho que eu fiz para uma disciplina desse semestre, e aí ao justificar o texto e usar o recurso de finização para padronizar os espaços e ficar um texto apresentável, ele ficou com essa instabilidade aqui, ele ficou com esse texto picotado, sabe? Ficou com erro na justificação mesmo. Então, a gente já no LaTeX, ó, por exemplo, aqui, ó, esse é o mesmo texto, só que no LaTeX, entendeu? Você percebe a diferença, porque, por exemplo, tipo, isso é um texto nesse estilo assim, você vê num livro, agora, tipo, você não vê um texto assim. Claro que a gente não se atentou, por exemplo, o número da margem aqui ao mudar a figura. A gente fez o teste, mas esqueceu de pôr no slide. Desculpa. Mas no Word ele tem essa instabilidade mesmo, tanto quando você pega um arquivo que veio e baixa ele e abre no Word, você vê a diferença na edição dele. Ele geralmente fica com esses problemas mesmo. Já no LaTeX não acontece isso. O LaTeX ele é responsável por administrar e padronizar mesmo o texto. Ele vai ficar de uma forma apresentável e entre nós, bonito, né? Bom, o próximo tópico é a dimensão de figuras. Essa dimensão de figuras acontece muito nos trabalhos, que é quando você referencia uma figura do seu texto. Por exemplo, a figura 3 apresenta... Nananana, né? No Word, quando você vai fazer isso, você vai ali no normal, por exemplo, a figura 3. Já no LaTeX, no ambiente figure, né, que é responsável pela inserção de figuras, você tem um identificador, que é essa label aqui. Então, dentro da label, você dá um nome para a figura. No caso, o nome dessa figura aqui é Fig, e finização Word. Então, o que acontece? Quando você dá um nome para ela, você não precisa chamar ela, por exemplo, vamos supor que ela, ao decorrer do desenvolvimento, ficou na posição 5. Você não precisa falar, por exemplo, a figura 5. Você vai falar a figura, aí o nome dela. Aí você referencia com o comando /ref e o nome dela, Fig, finização Word, que é o nome dela aqui. Então você vai falar a figura referenciando ela e aí você explica o que você quer explicar. Qual que é a vantagem disso? Vamos supor que você está desenvolvendo um projeto e já está com, por exemplo, 45 figuras ou 40 figuras e você está lá na 37, vai inserir a 37 e você fala assim, cara, eu acho que essa figura vai ficar melhor lá no começo do meu projeto. E aí, o que acontece? Por exemplo, se você muda a figura 37 para a posição 8, por exemplo, aqui era 8, vai passar a ser 9, aqui era 9, vai passar a ser 10, aqui era 10, vai passar a ser 11, e assim sucessivamente até a atual 37, que era a antiga 36. Então, assim, o que vai acontecer? Você vai ter que ir revisando todo o seu texto para olhar todas as menções de figura para ver se elas estão corretas. E, tipo assim, praticamente você tem que pagar alguém para fazer isso para você, para revisar, para ver se as figuras estão referenciadas certas. Já no LaTeX não acontece isso. A inserção de figuras é automática e, tipo assim, muito prático. Se você quiser mudar, ele vai fazer automaticamente isso para você. Outro recurso é o recurso de componentização. Esse recurso foi um extra que a gente achou desenvolvendo o projeto, porque a gente estava desenvolvendo o artigo e a gente estava lá com nas meadas 8 páginas e estava tipo
400 linhas de código, e aí, tipo assim, rola mouse pra cá, rola mouse pra lá, seta pra cá, e tipo assim, caçando os arquivos, a gente falou assim, não, cara, tem que ter como dividir isso aqui. Daí a gente começou a pesquisar e achou esse recurso, que o pessoal da programação conhece muito, mas é separar os arquivos entre pastas. No caso da figura apresentada, a gente separou dentro da pasta textos todos os textos. Então, por exemplo, aqui tem o texto da introdução, o texto da metodologia, então a gente foi separando em arquivos. E aí na nossa, vamos falar assim, classe, né, a nossa classe principal, tanto é que é a main, a gente vai chamando conforme a gente acha necessário no texto. Dessas classes, que nem aqui, ó, por exemplo, tem a seção de introdução. Isso no artigo, tá, gente? Aí tem o comando para você, ó, coloca aqui na seção introdução, né, input, um cara que está dentro da pasta texto chamado texto introdução. E aí ele bota nessa seção o cara que está dentro da pasta texto chamado texto introdução. Então, tipo assim, qual que é a vantagem disso? Você está olhando o seu PDF lá do lado direito do overleaf, você fala assim, cara, eu vou arrumar aqui minha metodologia. Aí você vai lá nos seus textos e olha a metodologia. Você só vai focar na metodologia. Tipo, você não precisa ficar caçando, entendeu? Você não tem perda de tempo. Então, isso é muita vantagem, porque quando você está com, que nem a gente ficou com um artigo com 25 páginas, se não me engano, já estava trabalhoso, imagina no Word que teria que ficar caçando. Você tem que ir na base do Ctrl F da vida ali para ficar procurando o que você quer, né? Esse gráfico traz mais uma comparação geral das duas plataformas. Aqui o gráfico é o esforço e consumo de tempo pela complexidade e tamanho do texto. Aqui a gente nota no início, né, com documentos mais simples, o LaTeX apresenta mais esforço no início, por conta do conhecimento que deve-se ter para digitar no LaTeX, né, as partes de programação, até mesmo a parte do preâmbulo, com a formatação do seu texto. No Word é bem menor, porque é só basicamente escrever mesmo. Mas conforme o texto vai ficando maior, vai ficando mais complexo, o Word ele aumenta muito mais o esforço e o tempo consumido na edição, bem mais exponencialmente do que do LaTeX. Então, isso... Só um adendo, o LaTeX, a vantagem dele também é que ele deixa o usuário se preocupar somente com o conteúdo. Tipo, você não precisa se preocupar com as formatações exigidas, porque quem vai gerenciar isso é a classe Article, né, no caso. A classe Article vai ser responsável pelas margens, pela inserção de figura, onde deve ficar onde deve ficar, né, se é no centro, se é à direita. Outra coisa é da classe Beamer, por exemplo, ele não deixou a gente se preocupar, por exemplo, com o sumário ou com essas coisas assim, ó. Ele foi gerando automaticamente, a gente só foi colocando conteúdo e ele vai gerando automaticamente. Então, assim, é muito prático mesmo. E aí já vai direto para a nossa conclusão, que basicamente o Word, com as análises feitas das comparações e desse último gráfico, a gente pode dizer que o Word é mais indicado para a digitação de documentos simples e mais fáceis, assim, mais pequenos, e já o LaTeX é bem recomendado para documentos mais complexos, mais extensos e mais longos com qualidade tipográfica mais superior. Assim, com até 20 páginas, você ainda consegue se localizar no documento Word com precisão até. Agora, quando você vai desenvolvendo, por exemplo, o pessoal lá de doutorado que tem um artigo de 200 páginas, 100 páginas, sei lá, não imagino a menção de usando o Word como que é. As referências aqui só para simplificar. E é isso. Bom, muito obrigado, pessoal, pela apresentação de vocês aí. Agora abro para a banca. Pedro, Igor, quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta? Pedro, você prefere começar com o nosso convidado de outro campus? Beleza, vou falar aqui então. Bom, primeiramente vou agradecer o convite, os meninos que me chamaram, o professor Everton entrou em contato. A ideia do texto, né, o projeto em si é muito bacana, tá? Parabenizar pela apresentação, os dois estavam bem entrosados ali,
Foi bem bacana, tá? Bom, sobre o texto, são poucos pontos que eu tenho para destacar, tá? Por exemplo, lá de cara no resumo, vocês citam, né, a questão do texto longo e complexo, ou então simples e curto. Só que, assim, como no resumo ali não tem muito espaço para falar, já de cara eu fiquei na dúvida, né? O que seria um texto longo e complexo, né? Então, eu sugiro, assim, que, claro, que durante a leitura, né, a gente consegue compreender que a questão da equação matemática, a questão da hifenização ali conta muito para o LaTeX, ponto positivo, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que talvez concentrar um pouquinho no texto ali, todas essas informações para tentar dizer para o leitor assim, ó, o que é um texto complexo? O texto complexo não é um texto de filosofia que é difícil de entender, não. O texto complexo no sentido do quê? Das equações, no sentido do layout, né, do gerenciamento. No LaTeX você tem o article lá e pronto. No Word você tem que fazer assim, assim, assado. Então, eu acho que esse tipo de palavra mais subjetiva fica complicado, tá? Mas assim, eu deixei anotadinho lá para vocês no PDF, só para vocês depois olharem essa sugestão, lembrando que são sugestões, tá? Não quer dizer que tá certo o que eu estou falando aqui, não, beleza? Vocês que vão analisar com os orientadores aí. Bom, vamos lá. Citação. Eu senti falta de citação, tá? Vocês têm algumas lá no meio do texto, inclusive está nas referências, legal. Só que aí eu pensei, pô, eles estão usando o template da SBC. E olha só que curioso, no template da SBC tem a forma como citar, que é ou com colchetes ou com parênteses, e tem, inclusive o exemplo de citação é do Knut, né? É um texto de Tech, quando ele criou lá, The Tech Book. Então, assim, só de curiosidade, mas eu achei falta disso, sabe? De citar conforme o template da SBC. Eu não sei se vocês sentiram dificuldade de fazer isso no LaTeX, porque eu também já trabalhei um pouquinho com o template da SBC, e aí no início eu acabo empacando por conta do ABNTech, por aí vai. Mas assim, eu senti falta disso, tá? Além disso, tem uma menção lá no texto sobre software livre. E aí, como vocês falaram sobre comparativo, eu achei que vocês iam citar essa questão, né? Que um é software livre, primeiro, o que é software livre, né? Para o leitor que desconhece, e aí depois, e o outro também é software livre, não é? Esse tipo de coisa, tá? Eu acho que seria bacana também comentar. Não, talvez isso influencie o cara na escolha, né? Mas, talvez não. O que eu acho que é bacana é que, como você falou, software livre, já fala o que é e se o outro é também ou não, sabe? Acho que fica legal também para o comparativo. O que eu gostei desse comparativo, como vocês têm o passo a passo lá, esse artigo de vocês pode ser utilizado para quem quer introduzir ali no LaTeX, né? Quer começar no LaTeX. Por exemplo, nós temos os cursos superiores ali na área de informática, de repente o pessoal que está com dúvida e tal, posso utilizar ali o texto de vocês como base para iniciar. Eu achei bacana isso, tá? Eu ia perguntar para vocês sobre a utilização do LaTeX, né? Mas eu percebi que vocês usaram tanto na apresentação ali, né, que vocês comentaram, quanto no texto, quando eu copiava o texto e jogava em algum lugar para pesquisar, e aí ele saía um pouquinho diferente desconfigurado, digamos assim, né? O acento saía. E aí eu falei, não, esse aqui deve ser LaTeX mesmo. Porque a gente tem essa opção lá, né, de deixar como copiável, digamos assim, ou não. Bom, lá na figura 31 do texto, que é a que vocês colocaram ali no slide, que é aquela curva, né, de aprendizagem, aquela comparação ali do Word e do LaTeX. Queria saber se vocês concordam com ela mesmo. Se para vocês que colocaram a mão na massa no LaTeX, que já conhecem o Word, vocês acham que é aquilo mesmo? Sentiram uma dificuldade com o LaTeX inicial, esse tipo de coisa? Eu queria saber de vocês. Com certeza a gente concorda. Concorda bem. Porque no início, tipo assim, a gente querendo ou não, no Word, é acostumado, por exemplo, você quer mover principalmente em slides, né? Você é acostumado só a mover você quer para direita, você move para direita. Você quer para esquerda, você move para esquerda. Já no LaTeX não tem negócio de gambiarra, tipo, ou você faz o certo, você faz o certo, entendeu? Ou fica um negócio, tipo, zoado. Então a gente, no começo, assim, apanhou bastante mesmo. Teimou que ia fazer no Google Docs, que não queria. Aí a gente falou, não, vamos aprender logo, que a gente vai falar bem e tal. Aí o pessoal, o Everton, a Aline e o Pedro também incentivaram a gente e deram uma ajuda.
Então, foi bem legal isso, e a gente Uma concorda, experiência assim. bem boa. Uhum. Bacana, bacana. É porque como vocês tiraram de outro lugar, eu queria saber de vocês, mas eu também concordo com aquilo lá, viu? Também eu apanho ainda do LaTeX, né? Mas eu apanhava mais. Vocês citaram também o Overleaf, né? E aí vocês tentaram utilizar localmente, sem ser o Overleaf, por exemplo, TextMaker, alguma coisa assim, TextStudio. Tentamos. A gente inicialmente estava usando o TechMaker, né? Só que Aham. aí a gente, tipo, ia ter que fazer praticamente É, junto ou com acesso com remoto, a não pandemia, sei. né, não dava para. Aham. Daí a Uhum. gente descobriu o Overleaf, o Lucas descobriu, na verdade, e a gente, como tinha vantagem de compartilhar, a gente só correu para o abraço. Entendi, entendi. É mais prático, né, no nosso É caso. mais prático, aham. Beleza, beleza. Só de curiosidade mesmo. É porque no Overleaf, como é o ambiente, como vocês disseram ali, né? Como se fosse um Google Docs ali, ele já meio que tem as coisas, né? Então você só puxa e pronto. Já no Uhum, É, local, o Overleaf traz bastante template, bastante dica e também do LaTeX exatamente. pra E aí usar. no local, por exemplo, o que você for usar, de repente não tem instalado. Você vai ter que ir lá instalar para depois utilizar. Mas também não é uma dificuldade, né? É bem tranquilo. Mas só de curiosidade. Bom, por fim, eu queria dizer que é muito bacana o texto de vocês, tá? As pontuações que eu coloquei lá no PDF eu vou encaminhar em seguida, tá? Para vocês, para os orientadores, e aí vocês conversem para ver se é bacana colocar aquilo que eu falei ou não, enfim, tá bom? E aí eu queria agradecer de novo o convite de vocês. São duas pessoas aí que eu acompanhei um pouquinho durante a trajetória do IF. É muito bacana ver vocês lá no sétimo período, é demais. Bom, e aí, por fim, também queria parabenizar não só os estudantes, né, os orientadores, né, professor Everett e professor Aline, e também a família de vocês, que com certeza deram um suporte aí nessa caminhada toda dos 3 anos e meio, né? É. Bom, e diante disso, fico aqui, parabéns, meninos, e obrigado pelo convite, tá bom? A gente agradece, professor, a sua participação. Muito obrigado. Pedro, nos ouve? Estou ouvindo, sim. Bom dia, primeiramente, né? Obrigado pelo convite. Eu acompanhei eu vim acompanhando, né, o Tainan e o Lucas já faz tempo. Inclusive, dei alguns pitacos nesse texto deles, não na apresentação, mas na estrutura do texto. Eles tiraram algumas dúvidas comigo com relação ao LaTeX. Então, assim, eu estou bem ciente, assim, da como que eles fizeram, das dificuldades que eles tiveram também, que realmente, o LaTeX em si, ele é complicado, assim, para quem nunca mexeu. Mesmo quem mexeu, como o Igor falou, sempre tem aquele negocinho lá, eu quero colocar do lado de cá, mas ele não tá deixando, o que eu faço? Aí a gente tem que ir fazer aquela leve pesquisa no Google, procurar no Stack Overflow, e aí descobrir que a gente tem que fazer uma gambiarra, sei lá onde. Como a gente viu aí, ó, no texto ali, ó, o Lucas ele pegou ali a imagem ali que não estava conseguindo, a gente acabou fazendo uma adaptação técnica também. Mas tudo rolou bem, tudo deu certo no final. E, como eu disse, né, eu estou acompanhando eles já faz um tempinho, né? Depois que eu saí de aqui da UANA, assim, meio que eu não os via mais, mas ainda assim vinham as dúvidas. Alguns alunos de aqui da UANA não conseguiram me deixar. E assim, eu fiquei bem feliz assim, com o resultado final deles, porque eu vi que eles realmente se empenharam. Teve assim uns probleminha, uma tentativa, como o próprio Tainan falou, tiveram umas tentativas assim, de manter no Google Docs, de não usar o LaTeX, mas a gente, assim, carinhosamente falou para eles, vocês vão fazer e pronto, acabou. Daí a gente conseguiu, eles tiveram esses documentos, assim, eles tiveram a apresentação em si e o documento do artigo feitos no LaTeX, e ficou assim bem feito. Ficou legal de ver. Carinhosamente. E parabéns mesmo, parabéns para vocês. Eu gostei de ver, eu não tinha visto a apresentação eu não participei tanto assim, não cheguei a ver, na verdade, a apresentação. Eu estou vendo agora, ficou bem legal mesmo.
Eu gostei do que vocês fizeram, vou até pedir o template de vocês, que eu gostei do símbolo do IF ali embaixo, eu vou querer saber como é que vocês fizeram. Então depois vocês vão ter que me passar essa apresentação. O LaTeX, né? O fonte, né? E é isso, galera. Parabéns mesmo. Muito obrigado, Pedro. A gente agradece tanto o auxílio como as correções. A gente ficou olhando um pro outro, falando, é verdade. A gente agradece mesmo, de coração. Isso aí. Bom, só lembrando que os meninos encheram bastante a paciência do Pedro, porque esse trabalho ele saiu de um projeto de pesquisa. E no projeto de pesquisa, esse é um braço do projeto de pesquisa. E no projeto de pesquisa, o Pedro tinha iniciado comigo antes de ir para Jardim. Daí acabou que ficou aquele laço afetivo lá e sempre a gente corria atrás do Pedro para as pesquisas do projeto. Pedro sendo da área, né? Eu não sou da área, então a gente trocava figurinha sempre. E agradecer a banca, o Pedro, o Igor, que colaborou aí agora na banca. E agora eu acho que a gente tem que ficar só nós três, né? Vou pedir com licença para os meninos, para o pessoal que está assistindo. Daí daqui a pouquinho a gente volta já. Pode ser? Tranquilo, professor. Marca aí uns 2 minutinhos aí. Daí todo mundo pode voltar. Beleza. Beleza.